Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 38 do módulo 14, Jupyter Widgets. E agora, então, nessa aula, pessoal, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai construir um layout bastante bacana, bastante interessante, que é o App Layout, tá? A proposta do App Layout, pessoal, é a seguinte, na verdade. A gente vai ter um layout como se fosse de um aplicativo. Só que o que é esse layout de um aplicativo? Você tem 5 regiões que a gente vai preencher com o componente button, que poderia ser qualquer outro componente Jupyter Widget, tá? Então, vamos colocar a mão na massa agora, pessoal. Vamos lá, ó. From IPy Widgets Import App Layout, tá? Então, esse App Layout, pessoal, é, na verdade, o layout que eu acabei de comentar, tá? A gente vai usar também o layout, o componente layout e o componente button, tá? O componente layout, a gente vai ver a utilidade daqui a pouco dele. Para simplificar tudo que a gente está fazendo, a gente vai definir uma função, vai criar uma função create expanded button, tá? E aí o que acontece? A gente vai botar aqui, ó, os parâmetros DP e BS, tá? O que são esses parâmetros? Na verdade, pessoal, essa função ela retorna um componente button, tá? Cujo campo description é, na verdade, a string passada como primeiro parâmetro da função e contida ali na variável dp. E, finalmente, aqui, pessoal, eu tenho um estilo, né? Eu quero um button style, é um parâmetro também, que vai receber o segundo parâmetro, que também é uma string, só que é uma string mais restrita, porque você vai definir a cor do botão através dessa string, tá? É uma cor pré-definida ali. A gente vai ter um reader button, tá? E esse reader button, na verdade, vai ser criado através dessa função expanded button. Lembrando aí que na descrição do vídeo, pessoal, a gente vai tem esse código, tá? Então, a primeira string é o texto que vai no button. A segunda string aqui, pessoal, a gente tem que lembrar que vai ser, por exemplo, eu posso definir como success. E aí ele define automaticamente uma cor, tá? Além do reader button, eu falei que são 5 áreas. Você vai ter o left button, tá? Você vai ter o center button, o right button, tá? Então já estou aproveitando aqui, o right button e o footer button, que fica embaixo, né? Então aqui você tem esquerda, centro, direita e baixo, tá? Aqui a gente não vai deixar tudo success, pessoal, porque senão fica tudo com a mesma cor, não vai ficar legal. Vai ficar estranho. Então a gente vai botar aqui, ó, info, warning, warning, e aqui info também. Pronto. Bom, agora a gente já criou então isso aqui. Na verdade, a gente está criando os componentes para a gente inserir no nosso app layout, tá? O app layout, na verdade, pessoal, é o que? É o que eu tinha comentado, ó, app layout. Ele até já faz o auto-preenchimento para a gente. Ele tem 5 áreas, então são o reader, que é o cabeçalho, digamos assim, left sidebar, que depois a gente vai ter aqui, ó, vou botar vírgula separando, né, pessoal? Reader button, left button, center, center button. Que mais que a gente vai precisar aqui? Então a gente já tem o center, o reader, o left bar, o right sidebar, que vai receber o right button. E para finalizar, pessoal, a gente tem aqui, ó, o footer, tá? Vai acontecer um negócio aqui, eu vou explicar já daqui a pouquinho, pessoal. Um layout, tá? Se a gente fizer desse jeito,
vocês vão ver que não vai ficar legal o layout, tá? Então, com esse código aqui, apesar da gente ter feito um esforço grande, ó, tá vendo? Não ficou legal. Por quê? Porque esse aqui tá em cima, mas digamos assim que ele botou alinhado, né? Tem um fluxo, um alinhamento à esquerda, né? Então, o primeiro componente que aparece ele põe aqui. O segundo ele põe aqui, que é a esquerda. O centro tá aqui, a direita tá para cá. Você vê que a gente tem vários problemas. Primeiro, a gente não controla o espaçamento entre, por exemplo, aqui tem um espaçamento muito grande, aqui tem um espaçamento muito pequeno. Como é que a gente pode controlar isso? Bom, primeira coisa importante, pessoal, para a gente poder controlar melhor o layout, é que cada componente que a gente for inserir, ele vai ter que ter um. Você vai ter que ir lá no campo layout dele, e vai ter que fornecer um layout, tá? O layout, na verdade, o que que é o layout? É um componente também, tipo button, né? Por exemplo, como se fosse um button. Só que esse layout, você tem os parâmetros específicos dele, que são parâmetros para, de fato, você construir o layout. Então você vai ter que ter aqui, ó, a altura, height, né? Você vai botar alto. E o width, que é a largura, você também vai colocar alto, tá? Então cada botão, pessoal, qual que é a ideia aqui? Cada botão vai ter esse layout e cada botão você vai deixar que esse layout seja automático, seja ditado, seja arranjado pelo App Layout. Então vamos rodar agora. Olha só a diferença que a gente vai ter, ó. Tá vendo? Então quando eu pus o alto, ele fez um preenchimento da área de acordo com como os componentes estão sendo organizados, tá? O que que eu queria destacar aqui, pessoal? Uma coisa que é importante, que eu gostaria que vocês notassem, é que ele já tem um espaçamento entre as áreas, que é esse branquinho, né? E também as dimensões de cada área já são pré-definidas. Você pode alterar isso. Eu vou mostrar como, tá? Antes de eu mostrar como, pessoal, eu vou pegar esse código aqui que eu tenho, tá? Lembrando que todo o código vai estar na descrição do vídeo, tá, pessoal? Aqui, por exemplo, eu vou botar none, tá? None. E vou rodar para vocês verem o que acontece se eu botar nona, ó. Some, ó. A parte que era a área correspondente à parte de cima, eu não coloquei nenhum componente, não coloquei um button, né, como eu estou usando aqui, mas poderia ser qualquer outro Jupyter Widget, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, não usar uma certa área, eu tenho essa opção, eu posso fazer uso disso. E a outra possibilidade que eu queria mostrar para vocês também, terceira possibilidade de código, é que aqui eu vou botar Reader Button, tá? Então, em princípio, eu tenho aqui o Reader Button. Então, esse layout aqui que eu vou obter é esse layout mais ou menos padrão. Só que, como eu havia dito, você pode controlar as dimensões. Aqui eu não posso controlar. Mas como é que você pode fazer o uso dos parâmetros para fazer o controle disso? Você pode botar o parâmetro paneWidths, né? E aqui você vai ter o seguinte, ó, você vai ter uma lista, né, pessoal? Então aqui eu estou especificando uma lista de valores, de dimensões, né? Das larguras dos componentes. Você pode também botar as alturas dos componentes, pane heights, tá? E aqui é legal o seguinte, pessoal. Aqui nesse momento, eu posso definir esses valores, vamos falar assim, tanto em inteiros, né? Que eu vou explicar como é que funcionam esses inteiros, como em pixels, né? PX, tá? Um valor em PX. Bom, aqui parece esquisito, eu vou rodar para vocês verem o resultado. Ele está dando aqui que não gostou disso. Invalid syntax. Claro, tem que separar por vírgulas, né, pessoal? É uma lista, tem que separar os elementos por vírgulas. Ok, então tirei agora aqui o problema. Bom, o que eu queria mostrar para vocês, pessoal, é que, por exemplo, aqui ó, a largura é três partes e uma parte. Do que? Do total. Então ele pega a tela inteira e vai dividir três partes do total para a esquerda, três para o centro e uma parte para a direita. Tá? Como é que ele faz a altura, né? A espessura aqui, né? A largura eu fiz, agora a espessura. É a mesma coisa, você tem o total, uma parte é esse cara, 60 pixels é esse pedaço, e 5 partes é esse cara. Tá? Então, por exemplo, se eu botasse aqui 80 pixels, vamos ver o que que vai acontecer? Ó, né? Se eu botar 10 pixels, vamos ver se vai 20 pixels, na verdade, ó. 20 pixels.
tá? Enfim, você pode brincar com esse parâmetro aqui, pessoal, para ver o que vai acontecer, mas sempre é preferível você ter uma padronização, tá? Ou põe pixel, ou põe essa notação de partes, ou tem uma outra anotação que eu já vou explicar. Uma outra coisa interessante da gente mexer, pessoal, que eu não mostrei aqui, é basicamente aqui a gente não está alterando, né? O tamanho total, digamos assim, da interface. A interface ela está preenchendo a tela inteira. Eu posso alterar esse tamanho também, tá? Então eu vou mostrar essa possibilidade aqui com mais um código, tá? Aqui está mais esse código. No caso aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou combinar coisas, eu vou botar none aqui, tá? Eu vou botar no footer none também. Então a gente vai evitar que tenha um reader e que tenha um footer, tá? E o nosso controle aqui vai ser algo interessante, por quê? Porque a gente vai colocar aqui, ó, uma altura, um high, e vai especificar essa altura em pixels, tá? E o width também, que é a largura nossa, a gente vai especificar em percentagem, o total da tela, né? Vai cobrir 50% do total da tela, tá? Aqui a gente vai ter um outro parâmetro que eu ainda não mostrei, que é o grid gap, tá? Grid gap, people, é basicamente o seguinte: você pode especificar esse espaçamento entre as áreas. Eu vou botar em pixels aqui, tá? Então eu vou botar em 10 pixels. Ok, vamos rodar, ó. Então, olha só que legal, pessoal. A gente tem uma versatilidade aqui. Eu especifiquei a nossa width, então metade da tela aqui é basicamente componente, né? Então tá aqui metade. Ele não vai pegar 100%, né? Só se eu botasse o width 100%. A altura eu especifiquei em pixels nessa altura. Eu não coloquei centro e cima e baixo, tá? Só botei esquerda, centro e direita. E aqui o grid gap eu posso aumentar. Ó, aumentei aqui. Antes era menorzinho, eu aumentei o gap, tá? Então são parâmetros que permitem você ter um controle do layout, pessoal, na hora de você inserir componentes, e você pode colocar não só button, mas HTML, qualquer outro tipo de componente, tá? Legal. Então, pessoal, queria agradecer a atenção de vocês. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E próxima aula, o que vai ser, pessoal? Eu vou fornecer um Grid Spec Layout, que é basicamente inserir uma tabela de componentes. Você pode especificar o número de linhas e o número de colunas. Cada célula é um componente. Só que você pode também dar merge em células e pode fazer várias coisas legais e bacanas que eu vou mostrar na próxima aula. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal, e estou aguardando vocês na próxima aula, hein? Um abraço e até lá!